Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Com muita alegria e animados por esse tempo onde o coração amolece, onde a gente percebe a presença do Espírito do Natal, do Espírito de Jesus que vai chegando no nosso coração. Eu te convido então a iniciarmos nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os nossos corações sejam os pastores de Jesus junto ao presépio. Vamos dedicar esse programa a todos aqueles que estão buscando um encontro pessoal com Jesus. Se você tem um filho adolescente, alguém que você conhece que vive um momento de crise em família, seja como for, estão precisando de Deus na vida, estão precisando de um verdadeiro Natal, de um encontro pessoal com Jesus, então coloque ele nas suas orações agora e estaremos juntos rezando por essa pessoa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus de bondade, que vedes os vossos filhos, esperando o Natal do Senhor, dai-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Durante toda a semana vamos pedir a graça de ter um coração grande para amar e forte para lutar. Que a presença do menino Jesus na manjedoura nos acolha, para que em oração possamos celebrar a bondade e a misericórdia do nosso Deus, que é o amor, é transformar o nosso coração de pedra, pesado pelo pecado, em um coração leve que saiba amar e perdoar. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça da compreensão para com as pessoas que nos ofendem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra que iremos meditar hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versículos de 7 a 10. Lição de humildade. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou guardar o gado, quando voltar do campo dirá: vem depressa sentar-se à mesa? E não lhe dirá o contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que foi ordenado, dizei: somos servo como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. Palavra para a nossa salvação. Olha, eu gostaria de começar este programa hoje fazendo para você uma pergunta. Você está em alguma missão dentro da igreja? Como batizado que você é, chamado a ser discípulo de Jesus? Chamado a ser missionário? Você tem alguma missão na igreja? Você tem algum ministério? Você está para servir Jesus ou você está se servindo das coisas de Deus? A palavra de hoje nos chama a humildade. Não nos chama para que nós possamos querer aparecer, crescer dentro da igreja. Se você é ministro extraordinário da Eucaristia, ministro da Palavra, qualquer ocupação que você tenha hoje dentro da comunidade, saiba que você é um servo. São Francisco de Assis, eu até fiz uma pequena anotação, dizia que ele não era digno de receber a visita
a ele que era um servo inútil e desprezível. E esta palavra que nós acabamos de ler aqui, diz que nós devíamos fazer aquilo que fomos chamados a fazer, não é nada mais do que a nossa obrigação, a minha ou sua obrigação dentro da igreja. Nós somos servos, nós não somos senhores dentro da igreja. O Senhor é Deus, o Senhor é Jesus. Ele sim é que tem que aparecer, ele sim é que tem que crescer, como João, para que ele cresça e eu diminua, como Maria, para que ele cresça e eu diminua. E muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos dentro da comunidade e quando nos afastam de alguma atividade dentro da comunidade, nós até abandonamos, saímos da comunidade, vamos para outros lugares onde eu possa aparecer, onde eu possa ser mais que os outros. Não é por aí. Não foi para isso que você foi chamado. Outra coisa, esta palavra chamado é muito importante. Não esteja na frente das coisas de Deus como voluntário, não. Quando você foi batizado, quando você foi batizada, você foi chamado a uma missão, você foi escolhido para uma missão. Assuma esse chamado que você recebeu de Deus, assuma esse chamado que você recebeu e faça com amor. Não faça nada por obrigação, não faça nada para querer aparecer diante dos outros. E quando te afastarem, dê graças a Deus por aquele tempo que você teve para servir, por aquele tempo que você esteve diante da comunidade. Aquele tempo foi muito importante para você, foi muito importante para aquelas pessoas que você serviu. Mas o seu tempo cessou, findou ali. E muitas vezes nós saímos machucados, saímos magoados. Quantos estão aí com o coração dolorido porque não estão mais na frente de algumas atividades dentro da comunidade? Não faça isso. Você foi chamado por amor. Então faça também as coisas de Deus por amor. Não fique com o coração fechado porque você foi exonerado, digamos assim, dos ministérios. As coisas de Deus são eternas. Mas a minha atividade, eu tenho que reconhecer qual é o meu chamado verdadeiro. Até quando e para quando eu fui chamado e para que eu fui chamado. Não faça nada por vanglória. Quem tem que crescer é Deus. Quem tem que aparecer é Deus. Você é um servo. E como dizia São Francisco, servo inútil, desprezível. Pense nisso. Vamos juntos agora fazer a oração da terceira semana do Advento. Nesse tempo, nós vamos substituir a oração de poder, que geralmente fazemos nesse bloco, pela oração da terceira semana do Advento, nos preparando para acolher a vinda do nosso Senhor, do menino Jesus. Abençoa-nos, Senhor, para que não nos acostumemos no vazio do comodismo e da indiferença. Que neste Natal o Senhor nos reúna em família e em comunidade, dispostos ao compromisso de mudança, entrega do perdão e fecundidade no amor. Abençoa, Senhor, os esforços de todas as pessoas que vivem neste país. As que estudam, as que investigam, as que constroem, as que educam, as que trabalham por um mundo melhor. Abençoa, Senhor, de maneira especial, a todos aqueles irmãos que estão desempregados, os doentes, os solitários, aqueles que não têm esperança, para que encontrem em nós, seus irmãos, vossa presença que anima e acompanha. Que Maria e José, depois de ter atravessado as estradas áridas e difíceis, batam e encontrem em nossos corações um lugar quente e fértil, onde possa nascer o seu Filho Jesus. E que a presença de Jesus em nossas vidas nos anime como filhos, família, comunidade, para tornar realidade seu projeto de amor, justiça, liberdade e solidariedade. Amém. Durante toda essa semana, estamos respondendo sobre o sacramento da reconciliação. Quem pergunta é a Dona Eunice, do setor Urias Magalhães, e ela pergunta assim: Francisco Júnior, Jesus instituiu o sacramento da reconciliação? Dona Eunice, Jesus não só instituiu o sacramento da reconciliação, assim como todos os outros, porém não determinou a forma de celebrá-los,
Isto ficou a cargo da Igreja, que, inspirada nos gestos e palavras de Cristo e levando em conta a cultura dos povos, foi estabelecendo os ritos e as cerimônias através dos tempos. O sacramento da reconciliação foi o que mais se transformou nestes 2000 anos de história pós-Jesus, da experiência nossa, que fomos amadurecendo e criando uma forma de celebrar o Cristo vivo. Mas a senhora pode aprofundar e entender bem melhor isso, buscando ler os estudos da CNBB, Deixai-vos Reconciliar, no número 96. São Conrado era um jovem soldado que um dia, entre os seus afazeres, acabou por provocar um incêndio em todo o bosque próximo da cidade onde estava. O fogo provocou estragos também em culturas de campos vizinhos. Os colonos se revoltaram porque tiveram muitos prejuízos. O governador, para aplacar a ira dos camponeses, condenou à morte o primeiro suspeito, que na ocasião pegaram no bosque. Mas Conrado não permitiu que um inocente pagasse pelos seus erros. Ele apresentou-se ao governador e confessou sua culpa. Comprometeu-se a indenizar os prejudicados. Para isso, vendeu todas as suas posses, ficando completamente pobre. Na pobreza, ele e sua esposa buscaram refúgio em Deus. E encontraram. Após um período de sofrimento e meditações, resolveram se dedicar os dois, marido e esposa, ao serviço do Senhor. A esposa do santo ingressou no convento franciscano de Santa Clara de Piacenza. Conrado retirou-se, passando a peregrinar de santuário em santuário, em busca de um lugar adequado para viver como ermitão, dedicado à penitência e à oração. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que mudam radicalmente a nossa história. O que é importante perceber é que São Conrado, mesmo compreendendo todas as consequências, as dificuldades, e mesmo antes da sua conversão a Deus, ele entende a necessidade de ser responsável por aquilo que faz. A chance que temos de nos arrepender de algo é antes assumirmos a responsabilidade do que somos, temos e fazemos. Hoje, nos tempos atuais, as pessoas são muito irresponsáveis. Ficam sempre procurando um culpado. Enquanto estamos ocupados em procurar culpados por tudo que acontece à nossa volta, acabamos por nos eximir, por nos inocentar, sendo que é fundamental que assumamos sempre a nossa responsabilidade diante de tudo. Aí sim, aquilo que realmente é nosso e nos arrependemos. E se arrependemos, a porta está aberta para Deus agir em nossa vida e transformar a partir daí todo o desfecho da história. E nós podemos fazer assim, erramos, pecamos sim, mas se assumimos, podemos nos arrepender. E se nos arrependemos, podemos contar com a misericórdia do nosso Deus que nos ama e podemos caminhar no nosso caminho de santidade com Ele, porque todos nós podemos ser santos. Conta a história de hoje que um professor propôs um jogo, vamos chamar assim, um jogo para as crianças da sua sala de aula. Ele chegou com um saco grande de batatas e com vários saquinhos plásticos e ofereceu para as crianças os saquinhos dizendo o seguinte: pensa agora se tem alguém que vocês não gostam, alguém que você está magoado, alguém que fez alguma coisa e você ainda não conseguiu perdoar. Eles pensaram. Ele falou, agora, de acordo com o número de pessoas que vocês estejam com problemas, magoados, não gostam dessa pessoa, vocês venham aqui e coloquem as batatinhas no saco plástico de cada um. Teve criança que pegou uma batata, teve criança que pegou 3, teve criança que pegou mais de 5. Depois que todos já estavam com os saquinhos, com as batatas, proporcional ao número de pessoas que elas estavam com alguma dificuldade de relacionamento, ele propôs o seguinte: agora vocês vão ficar com esse saquinho de batata durante uma semana. Por onde vocês forem, eu quero que vocês levem esse saco de batatas. Na hora de brincar, no banheiro, onde vocês forem. E assim foi. Passado uma semana, elas voltaram incomodadas. E o mais grave era porque as batatas foram apodrecendo, foram ficando mal cheirosas. Eles tinham que levar essas batatas na hora de comer, na hora de brincar, e atrapalhava. E aquelas batatas viraram um verdadeiro incômodo para todas as crianças. O professor, então, explicou o que acontecia. Viram o que aconteceu? Viram como é ruim, como é difícil? Vocês experimentaram essas batatas da mesma forma
que vocês experimentam todo o dissabor que é ter um problema com alguém, não conseguir perdoar, ficar magoado com alguém. No primeiro dia, você leva. Agora, à medida que as batatas vão apodrecendo, é como todo esse sentimento de ódio, de rancor que você traz no seu coração, também vai apodrecendo dentro do seu coração. E vai ficando extremamente um grande incômodo, vai ficando extremamente desconfortável, sem contar o peso de carregar essas batatas, que é como o peso de carregar alguém que você não está conseguindo perdoar. Proponho que vocês se esforcem para ficar livres das batatas, da mesma forma que vocês devem se esforçar para ficar livres de toda a consequência do desamor que vocês carregam nos seus corações. Creio que todos nós podemos fazer esse tipo de experiência. Se você tem alguém agora que, independente da gravidade do problema, você não consegue perdoar, eu sugiro que você pegue uma batata, coloque no bolso e vá passeando com ela, para que você perceba o quanto essa experiência de mágoa, de ódio, que está deteriorando no seu coração, igual essa batata no seu bolso ou num saquinho plástico. Nós somos convidados hoje a largar pelo caminho todas as batatas podres. Nós somos convidados a tirar do nosso coração tudo aquilo que nos maltrata, tudo aquilo que nos diminui. O amor nos faz crescer, o perdão nos faz maiores. Não é o ódio, o rancor que vai nos levar a sermos pessoas melhores. É o contrário. É a grandeza de amar e perdoar que nos faz pessoas cada vez melhores. Pense nisso. Salvai no Senhor quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.